A opressão maoísta no Camboja foi perpetrada pelo regime dos Khmer Vermelhos, sob a liderança de Pol Pot, entre 1975 e 1979, período em que o país foi oficialmente denominado Kampuchea Democrático. Esse regime impôs uma forma extrema de comunismo agrário, resultando em um genocídio que causou a morte de aproximadamente APQ Reza Samara, 7 a 2 milhões de cambojanos, cerca de 20% da população total da época. A ideologia dos Khmer Vermelhos combinava comunismo, autarquia e nacionalismo khmer, com uma interpretação radical do maoísmo, deste Karya, Kirese Poharuezeron, no maoísmo que considerava os camponeses como o único proletariado. O objetivo era criar uma sociedade agrária pura, eliminando qualquer vestígio de capitalismo e influências ocidentais. Para isso, o regime implementou políticas de engenharia social extremas. Os habitantes das cidades foram forçados a se deslocar para o campo, onde foram submetidos a trabalhos forçados em fazendas, coletivas e grandes projetos de irrigação, EPTCEIRI quererin ciero, e com mais tarraheruas, e abostudo traz de estar rei de muitas vezes sem alimentação ou atendimento médico adequados. O regime perseguiu e executou brutalmente qualquer pessoa considerada subversiva ou ligada ao livre mercado. Isso incluía intelectuais, profissionais, pessoas educadas, habitantes urbanos e aqueles com conexões estrangeiras. Minorias étnicas como vietnamitas, muçulmanos, Shan e cristãos também foram alvos de genocídio. As tentativas de reforma agrária e a insistência na autossuficiência levaram a uma fome generalizada e a morte de milhares por duro, e a morte de milhares por conto betessa moriza ou fárados, carecata rata muna, ibemial carrata moriza se cinco sondo. Éramos 6, tratáveis, devido à falta de serviços médicos. As crianças eram separadas de seus pais, submetidas à lavagem cerebral socialista e ensinadas a torturar animais, sendo usadas como instrumentos ditatoriais do partido em torturas e execuções. A prisão SA21, Tuol Sleng, liderada por Cain Gwek e Abaraberreditro Seremoforoporrere, conhecido como Camarada Dush, tornou a Silmatório, centro de tortura e extermínio, onde mais de 15 mil prisioneiros foram assassinados. Tuol Sleng foi uma das prisões mais brutais do regime do Khmer Vermelho, no Camboja, entre 1975 e 1979. O seu nome original era Tuol Ezebei Pre-High School, uma escola secundária em Phnom Penh, que foi transformada numa prisão de segurança máxima, chamada numa prisão de segurança máxima, chamada SE21. O objetivo dessa prisão não era apenas encarcerar inimigos do regime, mas sim torturar, forçar confissões e exterminar aqueles considerados suspeitos de traição. Ter o Comboriverreis, que muitas vezes as acusações eram falsas ou absurdas, bastava ser intelectual, estrangeiro, ou até usar óculos para ser acusado de ser espião. Durante os 4 anos de funcionamento, estima-se que entre 14 mil e 17 mil pessoas passaram por Tuol Sleng. Apenas algumas dezenas sobreviveram. A pressa baressa mainte, a bintimas caprei seracaço de arro, a bintimas caprei suzudei, a bintimas caprei seracaço de Fome extrema e execuções sistemáticas. A paranoia do regime era enorme. Pol Pot e os seus aliados acreditavam que estavam cercados de espiões, infiltrados estes traidores. E foi exatamente por isso que criaram Tuol Sleng. E trado sem cocomasquera, menque. E baris que criaram Tuol Sleng. Para identificar e eliminar opositores políticos, reais ou imaginários, para forçar prisioneiros, através de tortura, a confessar conspirações que muitas vezes nunca existiram, para alimentar o medo
e manter a população controlada. Na prática, Tuol Sleng funcionava como uma máquina de purificação ideológica. O regime acreditava que, ao extirpar os traidores, estaria a proteger a revolução. Mas, na realidade, qualquer pessoa podia ser acusada. Professores, médicos, monges, soldados, até membros do próprio Khmer Vermelho. Hoje, Tuol Sleng é o Museu do Genocídio, preservado como memória dos horrores cometidos pelo regime de Pol Pot. Fotografias das vítimas, celas originais e instrumentos de tortura estão expostos, servindo como aviso do que pode acontecer a quando Baeson, porém que para majestuosos, Kadori Borperrave de Seriários, o escaraba pôs-se acontecer quando o poder é levado ao extremo. Assim, Tuol Sleng não é apenas um local histórico, é um símbolo de memória, justiça e resistência contra a desumanização. Por fim, o regime entrou rapidamente em declínio, devido à sua brutalidade, fome generalizada e perseguições internas. A paranoia de Pol Pot fez com que até membros do próprio movimento fossem presos, torturados e executados. Em 1978, a situação tornou assim insustentável. O Khmer Vermelho lançou ataques militares contra o Vietnã, mas o plano saiu caro. Em janeiro de 1979, o Vietnã respondeu com uma invasão em grande escala. Em poucas semanas, querendo perder aos coraqueras, em poucas semanas foi tomada e o regime de Pol Pot colapsou. O Khmer Vermelho recuou para zonas remotas e para a fronteira com a Tailândia, a Samasperabo Derakawa Tawaido, e Putkun-Waze 5 com a Cailândia, de onde continuou a travar uma guerra de guerrilha durante anos, mas Mafará Pol Pot só viria a morrer em 1998, sem nunca ter sido julgado. Durante décadas, os sobreviventes e a comunidade internacional exigiram que os responsáveis fossem julgados. Em 2000, foi criado o Tribunal das Câmaras Extraordinárias nos Tribunais do Camboja, ECCC, apoiado pela ONU. A missão de julgar os crimes do Khmer Vermelho. Kaingwek e Evi Dutch, e hábita-se para ser o Keidi, o diretor de Tuol Sleng, responsável por milhares de mortes. Foi o primeiro a ser julgado e condenado à prisão perpétua. Nuon Tia, conhecido como o irmão número 2, e Rabesentia, Yara ao fundo de Rei Yaras. Para que Persotacondo Resminka, condenado por crimes contra a humanidade e genocídio. Kyo Sanfan, ex-chefe de Estado, também condenado à prisão perpétua pelos mesmos crimes. Estes julgamentos foram históricos porque, apesar de acontecerem décadas depois, mostraram que os crimes contra a humanidade não prescrevem. E o Meridial e Au foram igualmente importantes para dar algum reconhecimento. Berus, justiça às vítimas e suas famílias.